Você falou aí em duas coisas, né? Uma coisa, você falou que tem a pós-graduação em fisioterapia cardiovascular, e outra coisa que você falou que é coordenador da parte do programa de mestrado. Tem diferença? O que é um, o que é o outro? Tem bastante diferença, né? A pós-graduação, lato sensu, né, em fisioterapia cardiovascular, o nome diz lato, né, vem do latim, que é amplo, né? Ela te torna um profissional com capacidade para atuar amplamente dentro de uma área da especialidade, né? Então, você é fisioterapeuta cardiovascular, dentro daquele escopo de atuação, você vai adquirir ao longo do curso essas habilidades para prescrever exercício na UTI, no ambulatório, para avaliar o paciente, para fazer laudo, enfim. Uma pós-graduação estrito sensu, como é um mestrado, como é um doutorado, o foco é um pouco diferente, né? O foco é ter uma resposta a uma pergunta específica, por isso que é estrito, de estreito mesmo, de pequeno, né? Então você se torna um ultra especialista na pergunta que você vai responder, entendeu? Então acho que a grande diferença é essa. Na pós-graduação você faz um trabalho de conclusão de curso que aponta para um caminho mais amplo. E no mestrado, no doutorado, você vai fazer um trabalho de conclusão, que no caso do mestrado a gente chama de dissertação, e no caso do doutorado a gente chama de tese, né? Onde você vai sustentar, né, de modo científico, a resposta para a hipótese que você apontou, né? Dentro dos programas de mestrado, pelo menos na área da medicina 1, o mestrado, né, pós-graduação estrito sensu, ela é muito, ela é avaliada de maneira muito firme pela CAPES, né, pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. E, então tem uma métrica muito difícil, a gente está até em período agora de avaliação, né, preenchendo uma plataforma chamada plataforma Sucupira, que é assim, uma situação infernal de tanto documento que a gente tem que olhar. E dentro dos mestrados, né, algumas áreas, né, para vocês terem noção, por exemplo, a CAPES ela divide os programas de pós-graduação em áreas de conhecimento. Então você tem a área lá da medicina, você tem medicina 1, que tem cardiologia, tem umas especialidades mais clínicas, né? Você tem a medicina 2, que tem outros perfis de especialidade. Você tem a área de ciências sociais, a área de biologia, de reabilitação, enfim, você tem inúmeras áreas dentro do contexto de avaliação da CAPES, né? Algumas áreas permitem que você tenha o mestrado profissional e outras permitem, inclusive, o doutorado profissional. A medicina 1 ela não tem doutorado profissional. A cardiologia, né, está dentro da medicina 1 e ela não autoriza o doutorado profissional, mas ela permite o mestrado profissional. Então, as pessoas perguntam muito isso também, né? Qual é a diferença entre o mestrado acadêmico e profissional? A diferença está dentro daquele estrito, né? daquela pergunta restrita, muito curta, aquela lacuna, né? Está na origem da lacuna. Então, enquanto num mestrado, por exemplo, acadêmico, você pode pesquisar praticamente o que você quiser, né? Você pode pegar uma molécula e mudar uma posição de um carbono na molécula, independente daquilo ter utilidade ou não, né? Momentaneamente não tem nenhuma utilidade. Quero pegar uma molécula orgânica e mudar o carbono de posição, ou eu quero saber se o fluxo aéreo com Power Brief vai aumentar ou diminuir uma determinada situação, mas que não tem aplicação direta. Aí a gente faz um mestrado acadêmico. Se você tem uma pergunta do dia a dia profissional, ou seja, eu poderia olhar o mesmo fluxo lá no Power Brief e tentar diferenciar entre um perfil de patologia ou outra aplicação. Aí você já está fazendo um mestrado profissional. O mestrado profissional, na defesa, você não depende só com a dissertação. Além da dissertação, você tem que ter o produto, ou seja, você achou a resposta. Digamos, um determinado fluxo é melhor para um paciente com insuficiência cardíaca do que um outro. Você tem o achado, que é um achado até acadêmico, né? Como que se aplica isso? Aí você vai construir um protocolo, um procedimento operacional padrão. Você pode fazer um e-book para disseminar aquele conhecimento, um podcast, como é que você pode criar um podcast para disseminar determinado conhecimento. Ou tem uma série de produtos que a CAPES elenca que são possíveis de utilização para corroborar a tua dissertação, né? Então, assim, são linhas diferentes. Mas quando você sai de um mestrado profissional, o seu diploma é de mestre.
não vem mestre profissional. É um mestrado que exige mesmo, talvez até mais dedicação do que o mestrado acadêmico, né? Quando você olha para a necessidade de produção desses produtos especificamente, né? Não sei se deixei claro, né? Mas... Então, se você vai fazer uma especialidade, uma especialização, uma pós em lato sensu, você se torna especialista. Você é um profissional capacitado para trabalhar naquela área que você fez. Se você já for para a área de stricto sensu, você entra em pesquisa. Isso. E importante é que você pode pegar e dar aula. Você pode transformar aquele seu título para você ser professor, você já vai atuar um pouco diferente. Dificilmente você vai sair com um amplo conhecimento para atuar dentro de um CTI fazendo mestrado. Exatamente. Não tem... Se você busca um amplo conhecimento para atuar dentro de uma UTI, você tem que buscar uma pós-graduação. Em lato sensu. Em lato sensu. E assim, eu digo, as coisas não são excludentes, né? Inclusive, eu recomendo muito assim, que os alunos façam uma pós-graduação, porque muitas vezes é o caminho natural, você fazer uma pós-graduação, entender melhor aquela especialidade, para depois ter as perguntas para você abordar no mestrado, né?